Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca da exposição do Evangelho segundo escreveu João. Essa é a terceira parte. Se os irmãos não puderam assistir as duas primeiras, eu recomendo. Ficaram maravilhosas. E é tempo, meus irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nos enchermos dessa verdade que nos liberta. Nós precisamos aprender a discernir o tempo que estamos vivendo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, escreveu que quem está cheio da sabedoria de Deus, e a sabedoria é Cristo, e Cristo é a palavra, quem está cheio da sabedoria discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. Então, se quisermos ser livres dos sofismas de Satanás, nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos estar cheios da verdade. Então é um prazer para mim, meus irmãos, poder ministrar essa palavra, aproveitando essa tecnologia, que no momento, por enquanto, ainda está a nosso favor. No futuro, isso tudo vai acabar por causa da perseguição. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, meus irmãos. A palavra de Deus está aqui à nossa disposição. Devemos nos encher dela, tomar cuidado para praticar tudo que está escrito e com autoridade ensinar essa verdade uns para com os outros. Eu incentivo os irmãos a fazerem o mesmo. Amém? Então essa é a terceira parte. Nós finalizamos o versículo 12. É bom sabermos desse detalhe que a Bíblia ela não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Ela foi escrita direto, né? Como um livro. Mas não tem como nós meditarmos tudo de uma vez. Então nós precisamos fazer em etapas. Mas os irmãos precisam ter consciência que está tudo conectado. Então, se os irmãos começarem a ouvir agora, por exemplo, eu vou dar continuidade a partir do verso 13, os irmãos podem não compreender o que foi dito antes. Eu não vou repetir aqui para o vídeo não ficar longo. Por isso que eu recomendo, se os irmãos não ouviram os dois primeiros vídeos, eu peço encarecidamente que os irmãos ouçam. São 25 minutos no primeiro, 25 minutos no segundo, na segunda parte. 50 minutos. O que são 50 minutos para podermos meditar de palavras de vida eterna. Queridos, tudo que nós fazemos nessa vida aqui vai passar. O que vai continuar para a eternidade é a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Senhor, muito obrigado por estar aqui mais uma vez para poder ministrar a sua palavra. É uma responsabilidade muito grande, é um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade. Tiago capítulo 3 está escrito que não sejais vós mestres, muitos de vós mestres, porque o mestre será julgado com maior rigor. Estamos cientes disso, da responsabilidade de ministrar a tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor convença os nossos corações através do seu Espírito. Que tu possas falar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor Jesus. Fique à vontade nessa gravação, Espírito. Fique à vontade. Nós te damos liberdade, Senhor, para poder ministrar exatamente o que está escrito. Nos dê graça, nos dê capacitação, para que possamos compreender essas verdades, Jesus. Que tem um poder para salvar a nossa alma, Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu oro para que os meus irmãos que estarão ouvindo esse áudio, esse vídeo, que eles possam ser cheios do teu entendimento, espírito de sabedoria e de revelação, Senhor Jesus. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Tributamos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, sabedoria, ações de graças, excelência do poder, tudo vem de Ti, por meio de Ti, e o Senhor devolve ao Pai. Ninguém tem acesso ao Pai, a não ser pela porta que é Jesus. Muito obrigado, Jesus, por habitar no nosso coração. Perdoa as nossas falhas, Senhor, nós estamos aqui lutando contra o pecado. Nós nos arrependemos, Senhor Jesus. O justo cai 7 vezes, mas em todas o Senhor nos levanta, porque nós não pecamos deliberadamente. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento, de santificação. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então,
Um pouquinho antes, verso 12, foi quando nós finalizamos na última gravação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. Aí no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que nascem de novo recebem a habitação do Pai e do Filho. Esse é o verdadeiro santuário, é o verdadeiro templo do Espírito, não feitos por mãos humanas, mas feitos pelo Espírito do nosso Deus. Então não é por vontade humana, nós, por nós mesmos, nós não podemos nos transformar em filhos de Deus, a não ser pelo Espírito do Senhor. O poder dele, nós somos vasos de barro, mas dentro de nós tem o poder de Deus. Mas a excelência, a glória, a honra é para Ele. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Então nós não nascemos da vontade do homem, mas nascemos da vontade de Deus pelo seu poder. Por isso que é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino. Mais para frente nós vamos meditar quando o Senhor Jesus conversou com Nicodemos. E o verso 14, e o verbo, a palavra proferida de Deus, Jesus Cristo, o verbo se fez carne, Deus conosco, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então o verbo se fez carne, a palavra viva, o Deus Todo-Poderoso, unido ao Pai, habitou em nós. O Filho de Deus habitou em nós. Olha só o que foi profetizado 700 anos antes de Jesus vir a esta terra. Isaías 7 e 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. E em Mateus 1 e 23 nos diz o que significa Emanuel. Deus conosco. Jesus Cristo é Deus, queridos, conosco. Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Então Jesus Cristo, em essência, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos atributos da divindade para se fazer como um homem, queridos. E esse homem, cheio do Espírito do Pai, nos libertou. Amém, meus irmãos? Através do seu sangue maravilhoso. Então é Deus conosco. Deus habitou em nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então a mesma glória que o Pai tem, Jesus tem. Todo o poder que o Pai tem, Jesus também tem. Amém, queridos? Verso 15. João testemunha a respeito dele, de Jesus Cristo, e exclama: este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim, e tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Olha só, meus irmãos, na carne Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. João Batista veio preparar o caminho para ele, mas antes de todas as coisas, ele já existia. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa palavra Deus é Elohim. Elohim é Deus no plural, queridos. Ou seja, Pai e Filho subsistem de eternidade a eternidade. É o Pai e o Filho que disseram, façamos um homem à nossa imagem. Na Torre de Babel, desçamos e confundamos a língua deles. Em Isaías 6, quem há de ir por nós? Pai e Filho. Essa é a divindade pelo qual nós adoramos, Senhor, meus irmãos. Há um só Deus e um só Senhor. Um mediador entre Deus e os homens. Então o Pai, o Deus Todo-Poderoso, invisível, sem forma, que gerou o Filho, que já subsistia com ele desde a eternidade, como uma imagem
desse Deus invisível, a exata expressão de Deus. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, eles são um. Amém, meus irmãos? É como, por exemplo, marido e mulher. São duas pessoas, não são? Ambos são seres humanos, não são? Mas eles são uma só carne. É uma unidade. Da mesma forma, o Pai e o Filho são divinos. Mas embora dois, diferentes, eles são um só Espírito. Esse é o Espírito Santo. Continuando. Verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esse texto aqui, meus irmãos, nos lembra Zacarias capítulo 4. Zacarias, quando estava profetizando, ele estava profetizando juntamente com o profeta Ageu, no período em que os judeus estavam sendo restituídos, libertos do cativeiro da Babilônia para a reconstrução do templo. E o templo, ele estava sendo resistido, a construção do templo estava sendo resistido. Basta ler Esdras, Neemias. E Zorobabel era o governador, um dos responsáveis para conduzir o povo para a restauração daquele templo. E nós sabemos que hoje nós somos o templo do Espírito. E Jesus é o cumprimento, é a realidade. Então nós recebemos da plenitude do seu Espírito. Graça sobre graça. Vamos ler então? Zacarias 4, verso 1 ao 7. Tendo entendimento do templo, queridos. Literal na época, mas que hoje nós somos o templo. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, a menorá. E um vaso de azeite no seu topo com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo, Zorobabel, a reconstrução desse templo, não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, meus irmãos, presta atenção. Então, aquela menorá é a manifestação do Espírito na igreja, naquele templo, que hoje nós somos o templo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 20, nos diz a tradução. O que é os 7 castiçais? O que são os 7 castiçais? Os 7 castiçais são as 7 igrejas. 7 tem o sentido de plenitude. Olha só o que João falou. Recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ou seja, recebemos da plenitude, do enchimento do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo na igreja. Porque aqueles que se unem ao Senhor, que é o Espírito, é um com Ele. Um Espírito com Ele. Então essa é a plenitude. Graça sobre graça. Vamos continuar lendo. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina. Lembra que o Senhor Jesus falou em Marcos 11, se não me engano, verso 23? Se disserdes a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Então, quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel, vai se tornar uma campina, porque ele não estará lutando na força do braço. A luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, queridos, é na força do Espírito que está em nós. Então quem és tu, grande monte? Diante de nós, coloca o teu nome aí, no meu, diante do Wagner, de você, vai tornar uma campina, porque ele trará a pedra angular. Queridos, a pedra angular é quem, queridos? A pedra de esquina, a pedra principal que os construtores rejeitaram. Cristo Jesus. Com aclamações, graça a ela. Ou seja,
o que João escreveu. Recebemos da sua plenitude, a plenitude de quem? Da plenitude de Jesus, o Espírito Santo, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor Jesus é o Espírito, e onde está o Espírito dele, ali a liberdade. Então recebemos da sua plenitude. Olha aí, o enchimento do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. E não é por força nem por violência. Esses 7 castiçais é pelo Espírito que estará atuando no verdadeiro templo que somos nós, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Com aclamações, graça e graça a esta pedra. Estão conseguindo juntar o quebra-cabeça, meus irmãos? Nós recebemos da plenitude de Jesus, que é o seu Espírito, que habita em nosso coração, que clama Abba Pai, o Espírito de Jesus Cristo, queridos. Porque nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente do Pai, porque o Pai derramou no nosso coração o Espírito do seu Filho, e que não sois de vós mesmos? Então é a igreja que recebe essa plenitude. As 7 lâmpadas acesas, graça sobre graça. Efésios 2:20. Nós fomos, como templos do Senhor, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina, a pedra angular, no qual todo edifício, todo esse templo bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Deus não habita mais em templos feitos por mãos. Na verdade, ele nunca habitou em templos feitos por mãos. Ele habita hoje no nosso coração, através de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4 e 5, está escrito que nós somos pedras desta pedra principal, pedras vivas. Né? Exatamente o que Jesus falou para Pedro. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. E te digo que tu és Pedro, ou seja, pequenos pedaços desta pedra, desta rocha. E sobre esta pedra, essa rocha, que eu sou a pedra de esquina, o Messias, o Cristo, que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu edificarei a minha igreja, edificarei o templo do Espírito. E as portas do mundo dos mortos, do Hades, no futuro, quando eu voltar, não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Então, 1 Pedro 2, 4 e 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus o Pai, eleita e preciosa. Vós também, nós, queridos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Queridos, casa espiritual. Nós somos os judeus espirituais. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos as duas casas unidas, judeus e gentios. Casa espiritual. Eu falo isso por causa do que tem crescido demais. Os judeus messiânicos, que creem em Cristo, mas sutilmente estão voltando a querer nos empurrar para praticarmos coisas judaizantes, em que o apóstolo Paulo, na época da transição das alianças, disse que não é mais preciso. Cristo é o cumprimento dessa lei. Não estamos mais debaixo dessa lei dos ritos cerimoniais, mas estamos debaixo da graça. Cristo Jesus é o cumprimento. Então hoje não existe assim uma promessa para um Israel literal. Não, queridos, as 12 tribos não vão se reunir de forma literal antes da volta de Jesus. Isso é mentira, sofisma de Satanás. As 12 tribos são espirituais. Tiago, capítulo 1, falando para a igreja, verso 1, endereçando sua carta para a igreja. As 12 tribos, dispersas por entre as nações. Nós somos parte das 12 tribos. Em Cristo não há mais diferença entre judeus e gentios. Ele uniu dos dois, fazendo um só. Então nós somos casa espiritual, o Israel de Deus. Sacerdócios santos para oferecer sacrifícios literais. Eu vou
celebrar as festas de forma literal, eu vou comer um cordeiro literal, eu vou fazer uma cabana do lado da minha casa para ficar debaixo de um tabernáculo durante os 7 dias da festa dos tabernáculos. Não, queridos. Nossos sacrifícios são espirituais, agradáveis a Deus por causa de Jesus Cristo. Por causa do Espírito dele que está em nós, que nos capacita a chamar o próprio Jesus de Senhor. Porque ele disse que esse Espírito glorificará ele. O Espírito dele próprio, unido ao Pai. Amém? Então o Pai glorificou o Filho. E da mesma forma que o Pai enviou o Filho nos envia. Amém? Verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés é apenas uma figura. Ele mesmo falou isso. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, olha o detalhe, como eu. A ele ouvireis. É exatamente que Pedro pregou isso em Atos 3:22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto disser. Então, Moisés é uma figura daquele que haveria de vir. Cristo Jesus é a realidade. Cristo é superior a Moisés. Hebreus 3, versos 1 a 6. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu ao Pai, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, naquele tabernáculo antigo, que era apenas uma sombra da realidade. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que o edificou todas as coisas é o Pai, é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, olha o detalhe, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, figuras e não realidade. Porém, Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, olha o detalhe, a qual casa, que o apóstolo Paulo falou em Efésios, que lemos aqui, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, porque Jesus falou, e sobre esta revelação, que eu sou a pedra principal, eu vou edificar o templo espiritual, a minha igreja, e se ela perseverar até o fim, eu vou ressuscitá-la no último dia, e as portas do mundo dos mortos, do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, nós somos edificados casa, mas se nós conservarmos até o fim a confiança e a glória. Amém, queridos? Porque nós vivemos em função da volta de Jesus. A nossa única e bendita esperança. Mas nós precisamos conservar firmes até o fim. Amém, meus irmãos? Então, verso 16, recebemos da plenitude, graça sobre graça. Meditamos no texto de Zacarias 4, falando acerca do templo físico que foi restaurado, mas que a glória da última casa será maior do que a primeira. Aquele templo não chegou nem perto da glória do templo de Salomão, antes da destruição para o cativeiro. Mas essa glória, está falando acerca da glória da igreja, queridos. Da glória que a igreja vai experimentar, que experimentou em Atos e que vai experimentar uma glória ainda maior antes da volta de Jesus. O grande maior avivamento que está por vir. É a glória numa igreja, num templo espiritual. E a lei foi dada por intermédio de Moisés, uma figura de Cristo, mas a graça e a verdade veio por meio dele. Amém, queridos? E ele continua falando que nós somos essas pedras vivas da construção, nós lemos isso. Agora, olha só, para finalizarmos, Hebreus 13 e 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. O verdadeiro sacrifício é espiritual, fruto de lábios que confessam o seu nome.
E só podemos confessar o nome dele por causa do Espírito dele que está em nós. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele falou, ninguém vem porque o Pai estava nele. Mas ele é o único mediador entre Deus e os homens. E João 4, 23 e 24, mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. É por causa do Espírito de Jesus que adoramos ao Pai. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, olha aí, o Espírito Santo. O Espírito que foi falado o tempo todo no Antigo Testamento é Deus. Jesus está nos dizendo quem é esse Espírito que atuou no Antigo Testamento. Deus. Esse Espírito é Deus. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade, porque o Espírito de Jesus, unido ao Pai, habita no nosso coração. Amém, queridos? Então meditamos aqui nos versos 13 ao verso 17. Medite naquilo que foi dito aqui, meus irmãos, que o Espírito do Senhor vai dar entendimento em tudo. Amém? Esse é apenas um resumo da profundidade que é esse Evangelho de João. Meus irmãos, esse Evangelho é tremendo. Amém? Essa série vai ser longa, mas eu não tenho pressa de terminar. Vamos deixar o Espírito ministrar no nosso coração. Eu creio que no final desta série nós vamos sair com um entendimento maravilhoso e sublime acerca do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Filho. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.